Olá, pessoal. Hoje temos mais um episódio do Robson Sereno Conexão Consciente. Eu tenho a honra de trazer aqui com vocês, para bater um papo delicioso conosco, a Júlia Policastro. Eu vou falar aqui rapidamente o que é que ela faz e como que ela atua. Ela é terapeuta ocupacional formada pela USP, com especialização também na USP em saúde mental, facilitadora de serviços assistidos com cavalos, sócia fundadora da ABRE, e é certificada e tem também uma certificação internacional e membro da ART, a Arenas for Change, e uma certificação internacional do EGALA. Ela foi, inclusive, representante do EGALA no Brasil por mais de 2 anos. Consultora do Horses for the Corporate no Brasil, e ela possui 16 anos de experiência na área de intervenções assistidas com equino, atuando na saúde mental, desenvolvimento pessoal e profissional. E é uma professora extremamente engajada. Com vocês, a Júlia Policastro. Querida, muito obrigado por estar aqui conosco. E fala um pouco mais ainda do teu trabalho, que é lindo, maravilhoso. Obrigada pelo convite, Robson. É uma honra estar aqui. Estou muito feliz. Vou contar um pouquinho do meu trabalho. Eu sou envolvida com os cavalos, acho que desde muito criança, porque minha família é do cavalo, então desde que eu tenho 5 anos, eu já fui criando essa aproximação com os cavalos. Lógico que mais para uma vertente da equitação, né? Então fui aprendendo a montar cavalo, como interagir com esses animais, isso desde pequenininha. E aí fui crescendo sempre no meio dos cavalos, por causa da minha família que me proporcionou isso, mas eu nunca imaginei que eu fosse unir 2 grandes áreas que eu amo, que é a terapia ocupacional e os cavalos. Que delícia, que maravilha. E é uma associação linda, hein? Então, e aí quando eu fiz a faculdade, eu terminei a faculdade em 2011, né? Já mais pro final da faculdade, eu falei, cara, eu vou fazer um estágio na área. E aí fui fazer, na verdade, um estágio em ecoterapia, lá na Épica Paulista, em São Paulo, em 2010. E aí tranquei a faculdade toda, porque não podia, os horários não casavam com as disciplinas. Eu falei, tranco tudo. Tranquei o semestre inteiro só para fazer o estágio. Caramba! Isso na época ainda na ecoterapia. Fiz um semestre de estágio, depois voltei para a faculdade, terminei a faculdade. Quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de ir para a Itália, morar e trabalhar na área da saúde mental lá. Que fantástico! E aí eu fui nessa grande oportunidade, eu tenho família lá, já era familiarizada com a língua tal, tudo. Fui trabalhar nos centros de saúde mental lá na Itália. E eu já tinha uma certa expertise da parte do cavalo, muito por conta de quase minha vida inteira, claro, convivendo com esses animais, pelo estágio que eu tinha feito. E aí, num dado momento que eu estava lá na Itália, minha coordenadora falou assim, Júlia, você não quer fazer um projeto? A gente tem um lugar que tem cavalos, perto de um centro-dia, que era um lugar onde os usuários passavam o dia fazendo algumas atividades. Você não quer fazer um grupo? Pegar algum desses pacientes, a gente monta um projeto e você leva eles para esse... Era tipo uma hípica. Que tem os cavalos, imagina que meus olhos brilharam. Só que, ao mesmo tempo, imagina, isso em 2011, eu pensei, cara, ok, eu entendo de cavalo, entendo de cuidado em saúde mental, tá, e aí, como junta? Né? E fui na cara e na coragem. Tanto baita desafio, hein? Que eu cheguei para a dona do espaço, que ela falou, Júlia, então tá bom, vai ter uma contrapartida. Você vem aqui dar aula para as minhas crianças de equitação no final de semana e eu deixo você vir com eles usar um dia na semana aqui o espaço e você fazer o seu projeto. E eu fui com outros profissionais que trabalhavam comigo também lá, mas também não entendiam muita coisa da área. E fomos. Era eu mais um profissional da área e 5 pacientes. Chego lá, a mulher falou assim, olha, eu vou mostrar aqui para vocês os cavalos que vocês vão poder utilizar nesse projeto. Aí, o primeiro cavalo que ela me apresentou, essa aqui é a nossa égua Júlia. Os usuários já olharam para minha cara, tipo assim, acredito, né? Como se todo mundo ri de mim. Então, eu tive ainda essa cereja no bolo, enfim. E foi um projeto, mas foi muito intuitivo, Robson. Ainda era uma coisa assim... Eu tinha algumas ferramentas, eu tinha alguns conhecimentos, mas eu nunca tinha feito nenhum curso, por exemplo, na área de desenvolvimento humano, saúde mental, com cavalos.
né? Eu não tinha ainda esse passo a passo, essa expertise. E fui muito na intuição. Graças a Deus deu tudo certo, né? Mas usei, por exemplo, muita montaria, coisa que eu não utilizo hoje nos meus atendimentos e tal. E aí a cereja do bolo foi, eles me pediram que no final do semestre eles queriam conseguir sair, fazer um passeio a cavalo no exterior, todo mundo montado. Eu falei, Jesus, se sobreviver todo mundo vai ser maravilhoso. E aí deu certo, né? No fim deu tudo certo, a gente comemorou, foi um projeto super legal, mas foi ainda muito assim, algo muito intuitivo. E que bom que deu certo, né? E aí passei lá um tempo ainda na Itália. Quando eu volto, comecei a trabalhar, na verdade, na ecoterapia, né? E trabalhei lá. Fiquei mais de 10 anos no mesmo lugar atuando com a ecoterapia. Só que aí, em 2019, eu tive a oportunidade, junto com a ABRE, né? Porque a ABRE, a Associação Brasileira de Reabilitação Equestre, nós trabalhamos com os serviços assistidos com cavalos. Nós damos formação, curso nessa área. E aí, em 2019, a gente teve a oportunidade de trazer os representantes do EAGALA, que é o EAGALA, o significado é o Equine Assist Growth and Learning Association, que é uma associação que dá formação na parte de desenvolvimento e aprendizagem assistida com cavalos, né? Então, eles formam profissionais para trabalhar tanto com a psicoterapia assistida com cavalos, quanto com a aprendizagem assistida com cavalos. E aí nós trouxemos, né, a Anne e o Fernando em 2019. Legal. Isso antes da pandemia, né? Antes da pandemia, 2019. E aí, quando eu fiz a formação do EAGALA, cara, a minha cabeça fez assim, pá! É isso. Que eu falei, cara, como que ninguém nunca me falou que existia um método com passo a passo, um modelo para a gente aplicar na área da saúde mental, do desenvolvimento humano, e que lindo, e que não tem montaria, super seguro, porque a gente sabe que a montaria é legal, mas ela tem os seus riscos também. Tem. Né? E se uma pessoa não tem habilidade... E é um outro tipo de interação que a gente tem em cima do cavalo, que é totalmente diferente da interação que a gente tem no chão. Sim, né? sim. E aí, cara, aquele curso, tipo, explodiu minha cabeça. Então eu falei, cara, como? É isso. E aí algo que era muito intuitivo, que eu fazia, passou a ter um fundamento. Maravilha. Passou a ter um direcionamento, um passo a passo. Fora que, assim, você conheceu o Fernando e a Anne, são mentores, assim... maravilhosos. Cara, não tenho o que falar deles, né? E a atuação deles é brilhante. Eu falei, é isso, pronto. E aí, o que eu comecei a pensar? Cara, não desvalorizando a ecoterapia, tá? Mas eu comecei a pensar... Os psicólogos, os terapeutas ocupacionais, até mesmo os coaches, profissionais dessa área do desenvolvimento humano, que estavam dentro da ecoterapia e não tinham noção de outros modelos de atuação que existiam, eu tinha a sensação, porque isso aconteceu comigo, eu falei com outros profissionais que também tiveram a mesma sensação, de que eu nunca conseguia atuar nos meus 100%. Sabe aquela coisa? Assim, é como se faltasse alguma coisa, faltasse alguma ferramenta, alguma coisa faltava. E quando eu aprendi esse novo modelo de atuação, falei, cara, para cuidar de uma pessoa, seja na psicoterapia, seja no desenvolvimento pessoal, tal, isso aqui é maravilhoso. E a ecoterapia não dá isso pra gente, mesmo porque a ecoterapia é para pessoa com deficiência. Sim. E esses outros modelos, obviamente, a gente pode atender pessoas com deficiência, claro. mas é para qualquer ser humano. Sim. É para todo nesse mundo. Modelo de EAGALA, esse modelo de aprendizagem com cavalo, seja ele psicoterapia ou mesmo só aprendizagem, ele é muito mais expansivo, né? Porque você pode usar para líderes, para pessoas normais em comum, para pessoas que estão com alguma desabilidade ou alguma coisa que quer desenvolver. Isso é muito legal. E para você, como profissional de TO, é muito legal porque no modelo EAGALA você tinha uma pessoa que entendia do cavalo e outra pessoa que entendia da saúde mental. E, de repente, você consegue reunir os dois e fazer um belo trabalho. Então, e no EAGALA tinha isso. Eles preconizam que na atuação a gente tem que estar sempre em dois, no mínimo. Que é o profissional, que é esse que você trouxe, especialista em cavalos, junto com um profissional especializado na saúde mental. E aí, outros modelos de atuação que eu fui conhecendo no decorrer do tempo, no decorrer da minha atuação, já começaram a flexibilizar mais. Do tipo assim, olha, é mais seguro que se faça dessa forma. Mas nada impede que o mesmo profissional que tem as duas expertises também consiga atender. Obviamente, você não vai conseguir atender um grupo grande de pessoas,
porque você não tem mão para trabalhar com todo mundo. Mas você vai atender, por exemplo, um caso de apoio à saúde mental, desenvolvimento pessoal. Tem só uma pessoa e você está organizado, você entende de cavalos, então você não vai atentar, né, contra o bem-estar nem dos cavalos, nem da pessoa. Claro. Tudo bem, né? E aí o Art foi trazendo um pouco dessa visão, né? O Horses for the Corporate, que você fez o curso também com a Anne e com o Fernando. Então, assim, são entidades, instituições que já trabalham com isso há muito tempo, desde a década de 90. Né? Você viu, eles têm uma bagagem, uma experiência muito bacana. Então, eu digo assim, que eu rompi as minhas amarras em 2019, que eu falei, cara, é isso, existem outros modelos, outras formas de atuação junto com o cavalo para desenvolver pessoas, né? Isso é muito então, legal. Isso foi para mim, sim, maravilhoso. E aí eu tive também a oportunidade em 2019, Ana Paula Samico, não sei se você conhece. Claro, conheço, com certeza. Ela era coordenadora do EAGALA aqui no Brasil e ela me passou esse bastão nesse curso de 2019. E aí eu fiquei 2 anos ainda liderando o EAGALA aqui no Brasil, era representante. Né? Hoje eu sou consultora do Horses for the Corporate World, junto com a Lilian e com o Silas aqui no Brasil. Legal. E é isso, eu sou apaixonada por esse modelo experiencial com cavalos em liberdade, que a gente fala, que é isso, é um modelo onde a gente não utiliza montaria, são cavalos soltos dentro de um espaço circunscrito, né? De uma arena, de uma pista, de um pasto, né? O que quer que seja. E ali a gente desenvolve, né, esse trabalho, realiza essa facilitação, né, que tem uma estrutura, né, por trás, que tem um fundamento. Não é assim que a gente sai aleatoriamente fazendo coisas da nossa cabeça. Né? Quem que é o seu cliente preferencial? Cara, a Chateau até fala isso pra mim. A Chateau, ela é muito do... Pra quem não sabe... Da organização. É minha sócia na Abre. Ela é muito do desenvolvimento organizacional. Ela gosta de trabalhar com empresas, de desenvolver os profissionais, os colaboradores das empresas, os líderes e tal. Eu gosto desse tipo de trabalho. Mas o que me brilha os olhos é a parte de desenvolvimento pessoal e apoio à saúde mental com os cavalos, né? Nesse modelo experiencial. Isso é o que eu mais gosto, né? Não que eu não goste, por exemplo, da parte organizacional, mas eu gosto muito. Mas é legal esse balanço entre vocês, porque de repente você vai para esse lado, você lidera e ela te apoia, e se vocês mudarem a vertente, a recíproca também é verdadeira. É muito legal isso. É isso que acontece. E o Silas também vem nesse combo, digamos assim, ele vem como especialista em cavalos para dizer, olha, pessoal, já deu tempo de sessão, olha, esses cavalos para hoje, não sei se é legal, né? Porque o que eu percebo, Robson, aqui, e acho que é uma... Né, você que é do mundo, você vai me entender, você viaja muito. Eu não vejo em outros países, como eu vejo aqui no Brasil, essa coisa tão forte das constelações sistêmicas com cavalos. Não, realmente não tem. No Brasil isso é muito forte, né? E as pessoas até confundem, às vezes, o trabalho, porque vem cavalos soltos, pessoas, e já acham que é constelação. Sim. E, por exemplo, a gente não faz trabalho que não tem nada a ver com constelação. E eu percebo, assim, que na constelação sistêmica com cavalos, ou nas intervenções sistêmicas com cavalos, tem uma tendência dos clientes ficarem durante muito tempo com aqueles animais dentro do mesmo espaço, né? Lógico, estou generalizando aqui, claro, não é todo mundo, né? Os meus são rapidinhos. Não é isso que eu estou falando, estou generalizando, mas tem uma tendência, eu vejo nos trabalhos. Tem gente que dura 2 horas, 3 horas, eu acho demasiado, porque os cavalos mostram o suficiente. Não, os cavalos em 15 minutos já te mostraram tudo, o restante é mais a facilitação para poder a pessoa poder. Mas deu 1 hora, para mim chega, deu. Não, e aí o que eu percebo? E o Silas foi me trazendo isso como especialista do cavalo. Chega uma hora que as pessoas acham os cavalos estão tudo deitados dentro da arena, ou estão só lá olhando para a saída, né, do picadeiro da pista. Cara, é porque eles já não aguentam mais. Eles já estão ali no estado tipo assim, tá bom, não tem o que fazer, vamos ficar aqui. E eu sei que é duro, às vezes, falar isso, né, mas acho que esse é um canal de comunicação que a gente pode falar sobre isso, que... Falando português claro, muitas vezes a gente está atentando contra o bem-estar do cavalo.
Ele deixa de ser um colaborador e passa a ser sei lá, um serviçal do serviço, né? E não é isso que se deseja dele. Não é isso. E aí eu começo a perceber isso. Então, eu, por exemplo, nas nossas sessões da Abre, a gente tem muito cuidado em relação a isso, sabe, Robson? Porque a gente enxerga realmente o cavalo como um colaborador ali, claro, que está ali realmente para ajudar no nosso desenvolvimento. Mas tudo tem um limite. Porque ele é um ser vivo. Tem uma professora doutora lá da Universidade Federal de Santa Catarina que fez com a gente o webinar do bem-estar do cavalo, que você chegou, acho que até participar, foi faz uns 2 anos, né? Foi maravilhoso. Doutora Denise. Ela fala, Júlia, as pessoas precisam entender que a partir do momento que o cavalo já não está mais solto no pasto sozinho, ou que ele não está mais na cocheira sozinho, que você pegou, você tirou ele daquele ambiente e colocou dentro de um outro ambiente com humanos, não precisa nem estar montado. Só o fato de você já estar interagindo de alguma forma com o cavalo, aquilo já é trabalho. Sim. É como a gente, quando você acorda de manhã, que você vai pegar um transporte público para ir trabalhar, cara, a partir do momento que você já saiu da rua para ir pegar o seu transporte público, você já está trabalhando, porque aquilo já está demandando da tua atenção. A gente que entende de cavalo, a gente vê que a gente está dentro da arena, da pista. Por mais que você não esteja lá tocando o cavalo ou interagindo, ele está prestando atenção em tudo. Absolutamente, Então, ele não está lá como se ele estivesse no pasto, junto com outros cavalos. Não, ele está ali despendendo energia. Tem uma atenção ali que está acontecendo. Principalmente que o cavalo ele tem uma percepção do ambiente muito mais aguçada que a nossa por questões sensoriais do cavalo mesmo, né? Então, a gente tem muito cuidado assim, nessa parte. E aí, só voltando, porque a gente começou a falar disso... Porque o EH preconiza, né, que no atendimento tem o especialista em equino junto com o especialista em saúde mental, desenvolvimento humano. E eu vejo as pessoas no Brasil, às vezes, atuando muito deliberadamente, sabe? Cada um a seu jeito. Não né? tendo esse cuidado do tipo assim, eu não sei muito sobre comportamento de cavalo, mas eu vou atuar mesmo assim. Aí eu acabo vendo essas cenas do tipo, os cavalos já estão tudo de saco cheio, ou já não aguentam mais estar ali, e a pessoa está lá na sessão, e vai, que vai, que vai, que vai. Então, assim, eu falo para as pessoas, vamos tirar o cavalo de cena? Imagina você indo fazer uma terapia. Você consegue ficar num consultório, cara, 2, 3 horas falando das tuas questões, das tuas dores, das tuas dificuldades? E até para o próprio terapeuta, né? Ficar ouvindo isso durante 4 horas é muito... exaustivo, e depois chega uma hora que a atenção vai, né? Tanto que você vê as universidades, as próprias escolas, as metodologias de ensino, né? Estabelece que depois de 40, 50 minutos a gente perde completamente a concentração. Por isso que as aulas são concentradas em intervalos de menos de 1 hora, que didaticamente, para você manter a atenção durante um bom tempo, tem que ser num horário menor que 1 hora. É lógico que com cavalos é mais interativo, o cavalo move, mexe, se conversa, você troca ideia, você vê todos os movimentos. Até ali tudo bem, que o nosso papel seria de trazer aquela linguagem não verbal para que aquela pessoa possa ter uma... Colocando o seu significado. Exatamente, até aí tudo bem, mas isso tudo também é energeticamente, porque às vezes você nem precisa falar, o cara olha... E o cavalo fez uma ação lá, X, Y, ele fala, epa, peraí, eu já percebi. Às vezes a gente não consegue nem traduzir aquilo em palavras, né? Mas nem precisa, então... Já gerou um impacto que exatamente, precisava. Eu acho que é por aí que a coisa deveria seguir. Mas Brasil é Brasil, né? Mas acho que é muito legal esse espaço, justamente que eu acho que para a gente também educar esse público, porque eu acho que tem uma coisa assim, de que parece que o nosso trabalho, a gente que trabalha nas intervenções com cavalos, é uma coisa meio ainda intuitiva, meio que não tem metodologia. Que não tem uma metodologia e tal. Agora, no começo mesmo de março, a gente estava terminando o curso de gestão de centros que a gente dá, né, para os gestores que têm centros equestres. E a gente reuniu eles numa imersão de um final de semana agora, faz 1 semana, 15 dias, sei lá. E nessa imersão desse um final de semana, eles tiveram um momento de aprendizagem experiencial com cavalos, para eles se desenvolverem enquanto gestores. E aí, no meio da atividade, do que estava acontecendo, uma das clientes virou e falou assim, cara, isso aqui que está acontecendo, o que é isso?
é constelação, porque o que está acontecendo... Isso aqui foi programado porque está acontecendo de um jeito, como se a gente tivesse treinado os cavalos para fazer o que eles estavam fazendo, né? Impossível. Isso é constelação. Então, aí eu tive que chamar a pessoa, depois a gente fez, terminou tal tudo, e é uma pessoa até próxima a mim, e eu expliquei, eu falei, o que você vivenciou hoje aqui, existe uma metodologia por trás. Então, tudo que a gente disparou em vocês, tudo que aconteceu, teve um passo a passo, não foi aleatório, porque quem vê de fora, ou quem está mergulhado naquilo que está acontecendo, tem a sensação que está acontecendo quase que uma mágica, sim, né, Robson? Que é um negócio meio, sei lá, mágico, místico. Eu quero aprender essa mágica com você. Sei lá. E aí eu fui falando, não, inclusive tem um passo a passo, tem algumas perguntas que você pode fazer, tem a forma de você estar, se colocar, né? Todo um preparo antes, né? As pessoas só veem você na final e acaba entrando nesse lugar. É porque é muito maravilhoso, a gente entende, né? Estar verdade. Com os cavalos traz muita emoção, cara, porque é um animal muito poderoso, né? Que você olha, você fala assim, cara, um cavalo. Quem que... né, tirando a gente, talvez que conviva mais com cavalos, não são todas as pessoas, mas a maior parte dos nossos clientes não convive com cavalos no dia a dia. Aí, de repente, você entra numa arena com 3 cavalos, 4 cavalos, 2 cavalos, e a pessoa, tipo, uau! Né, já gera, assim, bate pronto, já gera aquele encantamento, aquele impacto, e é por isso que também acho que gera tanto engajamento. Né? Porque aquilo traz a tua atenção de tal forma, né, que você se engaja muito mais. E tudo que a gente experimenta, que a gente experiencia enquanto humanos, isso já é provado cientificamente, a gente tem a capacidade de aprender e se desenvolver de uma forma mais eficaz do que só sentar e tentar absorver algum conteúdo escutando, escrevendo, conversando, aprendendo de outras formas, né? Então, os cavalos, eles trazem isso brilhantemente, porque você experiencia tudo, com todas as suas sensações de fato, durante toda a sessão, né? Acho que isso é uma das grandes belezas da experiência com os cavalos, né? Com certeza. Você teria como trazer para a gente um exemplo de saúde mental e um outro exemplo de não saúde mental, mas de algum atendimento, só para as pessoas sentirem o gostinho do que é um trabalho com aprendizagem, com cavalos, uma coisa mais bem estruturada. Tá. Quando a gente fala algo assim mais da saúde mental, eu falo que eu faço atendimentos de apoio à saúde mental, porque eu não sou psicóloga. Um psicólogo, por exemplo, já poderia fazer uma psicoterapia assistida com cavalos. E aí, quais são essas diferenças, né? Então, eu vou mais para o campo da aprendizagem assistida com cavalos, e um psicólogo ele pode ir mais para a psicoterapia. Quais são essas diferenças? Aprendizagem assistida com cavalos, que aí eu vou fazer desenvolvimento pessoal, apoio à saúde mental, e de uma psicoterapia assistida com cavalos. Primeiro, o profissional, que vai empregar... A formação, né? Obviamente, a formação de cada um. E também a duração. Porque uma pessoa que está em processo de psicoterapia, ela precisa de mais sessões e não tem um prazo determinado. Não é você que vai falar para a pessoa assim, olha, acabou o teu período de terapia. Não, porque o processo é da pessoa. Né? Já nesse campo mais da aprendizagem assistida com cavalos, tem um começo, meio e fim. Obviamente que se a pessoa tem alguma questão muito profunda a ser tratada, se a gente vai descobrindo durante as sessões que tem questões e dores muito sensíveis, ou até mesmo um transtorno mental, o que a gente aconselha? Olha, busque um terapeuta fora daqui, vá fazer terapia semanal, terapia convencional mesmo. E aqui a gente faz um complemento, né? E aí, em média, Robson, eu costumo fazer de 1 a 3 sessões. Se a pessoa tem uma questão, que é isso que eu estou falando, muito sensível, ela vai trabalhar em paralelo uma terapia semanal. E aí a gente trata de questões que têm a ver com as histórias de vida, né? Eu gosto muito, nessa vertente, de trabalhar com o modelo Duarte, que você também conhece. Sim, maravilhoso. Que a gente diz que quando as histórias mudam, nós mudamos. Né? Então, a gente sempre pergunta para a pessoa, que capítulo da tua história você quer trazer hoje? E quase que, assim... de uma forma muito natural, muito leve, a pessoa fala assim, eu quero contar tal parte da minha vida hoje. E a gente leva essa história para os cavalos. E aí tem todo o desenrolar. Então, pode ser desde algo mais profundo, como, por exemplo, um trauma.
eu sofri um acidente de carro grave, quase morri, e a pessoa fica com um trauma muito grande, né? Que afeta a vida dela, enfim. Né? Então, assim, ela pode querer contar esse capítulo da história dela e a gente vai transpor isso para os cavalos e os cavalos vão ser os personagens da história. A pessoa vai ter a oportunidade de dirigir, de editar aquela história, né? De viver aquela história de uma forma diferente e de entender e ter perspectivas diferentes do que aconteceu, porque os cavalos, é tudo muito dinâmico. O cavalo não fica lá parado. Sempre está acontecendo alguma coisa, sempre. Né? E cabe nós, como facilitadores, também ir ajudando esse desenrolar dessa história. E é muito bonito, porque sempre, em todas as sessões, eu nunca, assim... Nunca não aconteceu isso, sempre acontece. Tem sempre pelo menos um insight durante a sessão. Com certeza. Tem sempre um aprendizado que acontece que a pessoa fala, cara, como que eu nunca tinha percebido isso? Sempre tem. Sempre. Sim. E a pessoa sempre sai da sessão com um aprendizado e a gente constrói depois um plano de ação para que ela consiga colocar aquilo no dia a dia dela de uma forma mais efetiva. Né? Então, a gente transpõe, né, o que aconteceu na pista, transforma num plano de ação com o que ela aprendeu, com o que ela experimentou, com o que ela vivenciou. E pode ser de uma situação assim, mais grave, até coisas do dia a dia, tipo assim, estou fazendo uma transição de carreira, né? Por exemplo. Tá muito difícil, eu não sei que caminho eu tomo, eu não sei o que eu faço. Tá bom, vamos contar esse pedaço da história. Isso é bem legal, bem legal. Né? Vamos viver na pista para ver o que acontece. E, cara, assim, eu digo para as pessoas, se você não for um terapeuta ansioso, se você conseguir sustentar o silêncio em alguns momentos, se você conseguir fazer as perguntas-chave, se você conseguir mediar, o trabalho que acontece, eu até me arrepio, é algo que você não vê em nenhum... Eu nunca vi, eu atuo na área da saúde mental desde 2011. Sinceramente, eu nunca vi nenhum outro espaço. Que nessa metodologia a gente acaba acessando espaços assim da nossa vida, do nosso ser, que em outras metodologias a gente não consegue fácil. E a gente se emociona, né? Muito. Porque chega um momento da sua história, você começa a falar, a voz embarga, a lágrima desce, você fala, epa, segura a onda. Mas já foi. É muito lindo. E eu estava até lendo um artigo científico essa semana, agora eu não vou lembrar exatamente, mas depois eu posso procurar saber. Que o trabalho com cavalos, né, o que a gente proporciona para os nossos clientes, está muito no plano das sensações. E as sensações todas, quando a gente fala dos nossos sentidos, né, estão conectadas, são intrínsecas às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então, tudo aquilo que a gente sente está conectado, em termos de sensação, está conectado com as nossas emoções. E o cavalo, ele dá isso lindamente para a gente. Ele dá isso de prato cheio. Por isso que é muito fácil, durante uma sessão, porque são tantas as sensações, né? A pessoa vem tudo aquilo que ela tem de emoção aflora. Porque é uma coisa meio que até incontrolável. Eu já fui cliente algumas vezes, não sei se você também já passou por isso. Já. Cara, de repente, você se vê no momento do processo que você fala, que isso? E é surpreendente, né? É sempre surpreendente. E você fala, como assim? Então, tá ligado às nossas sensações, aos nossos sentidos. Por isso que essa coisa de ser experiencial, porque as pessoas até falam para mim, Júlia, tá bom, então andar de bicicleta também é experiencial. Fazer tal coisa, porque você está sentindo, sim, né? Sim. Mas não é só o sentir as sensações, é o fato de você ter aquilo, mas ter um facilitador, né, naquele momento, para te ancorar, para te apoiar naquele processo. Sim, sim. Né? Para que você passe realmente por um momento de transformação, né? Quase que uma ressignificação, né? Principalmente quando você está trabalhando alguma coisa do passado, né? Que você ressignifica naquele momento. E o que eu acho que é mais legal nos cavalos é que aquela linguagem não verbal e energética, quando o cavalo faz um movimento, faz alguma coisa que algo dentro de você se move. E eu acho que é ali onde a gente faz a diferença. E para cada um é diferente, né?
Porque às vezes a gente vê uma coisa que a gente acha super significativo e às vezes para o cliente não é tanto. Você fala, bom... E às vezes acontece alguma coisa que você vê que ali está acontecendo de fato um processo ali, né, na psique daquele ser humano, que não necessariamente você precisa saber, porque tem pessoas que falam assim para mim, terapeutas, que às vezes vêm aprender com a gente e falam assim, mas a gente não pode perguntar para a pessoa o que aconteceu na cabeça dela? Essa é a sua curiosidade. Né? Isso diz muito mais sobre você do que seu cliente. Claro. Por que você precisa saber? Se para ele foi significativo... Se ele quiser falar, ele fala. Né? Exatamente. Mas não vai você lá. Não, mas o que aconteceu? Eu não entendi aquela parte. O que Você está chorando por quê? Cara, apoiar o processo, facilitar, não é sobre isso. Né? Às vezes é muito mais energético do que verbal, né? Você está ali do lado e fica disponível e tal. Então, me traz esse outro lado, que é assim, você está falando do caso do cliente, que é fantástico, né? E do lado do terapeuta, como é que você se sente? Porque para mim é um prazer enorme. E eu fico assim, cara, e a próxima sessão, como é que vai ser? Eu não tenho ideia do que vai acontecer, eu não sei o que vai acontecer. Essa curiosidade, né? Mas é uma delícia isso. Isso é importante para o terapeuta, a gente ter essa curiosidade até mesmo durante a sessão. Porque se a gente é curioso sobre o processo, a gente vai apoiar de uma forma melhor aquele processo, né? E tem duas coisas que eu percebo. Não sei, eu me encontrei nessas abordagens, sabe, Robson, dos cavalos em liberdade, desses modelos que tem muito mais a ver, mais para uma linha comportamental, do intrapsíquico, do que do sistêmico. Eu não vou muito para essa área, né? E eu me encontrei, porque, assim, por exemplo, a Chateau, ela já tem mais dificuldade. Ela fala assim para mim, por exemplo, ela gosta mais das sessões para o desenvolvimento organizacional, né, das empresas, treinamento, tudo. Fala, você começa, porque o começo é muito sobre sustentar o silêncio, né? De você não ficar falando o tempo todo, né? E ela fala, não, para mim não dá. Eu já quero fazer acontecer, já quero falar. Então, ela sabe que ela precisa tomar conta disso. Isso é muito legal. Então, ela já tem essa noção, mas tem muito terapeuta que não tem essa noção de si como terapeuta facilitador. E fala demais, né? Tem hora que atrapalha, inclusive, porque a pessoa não para a boca, né? Tem mais a tendência a atrapalhar do que ajudar, quando a gente fala muito. Porque eu falo para as pessoas, a significação, o insight que vai acontecer ali é da pessoa, não é seu. Sim, sim, com certeza. Porque se você dá o significado para o que está acontecendo, você impede que a pessoa construa o significado dela. E o que importa para nós, como terapeutas e facilitadores? Que ela construa. Claro, com certeza. Né? Que o cliente construa, não você, porque senão a gente guarda os cavalos, né? Vamos sentar no bar, vamos conversar e pronto, né? O que eu acho às vezes legal, pelo menos eu gosto de fazer, assim, no final da minha sessão, é meio que um resumo, sabe? Eu tenho uma memória bastante fotográfica nesse sentido. Eu falo, no primeiro momento, o cavalo fez essa atitude, nós achamos que era aquilo, você denominou sendo aquilo. Isso permanece ou isso mudou? Então, me fale o que aconteceu. Eu até prefiro. Porque aí, no final, se eu falo e dou o resumo, ok, pode até ser um pouco mais rico do que o dela, mas não vai adiantar, porque no final, o que é mais importante é o que ela tirou da sessão. O que impactou ela. É o que impactou ela, que é aquilo que vai fazer a mudança, né? O resto deixa do jeito que está. Eu gosto muito, né? E, por exemplo, o ART, que é um modelo de atuação, ele traz essa parte mais cognitiva no final. Da gente tirar o cliente do ambiente do cavalo, né? Ir para um outro ambiente e colocar isso de uma forma mais cognitiva mesmo. Sim. O que aconteceu nessa história toda? Né? Falando do arte, o que aconteceu com esses personagens? Que personagem que começou cozido e terminou assado? O que você lembra dessa história? O que aconteceu? Onde se passou essa história? Então, assim, o resumão que você falou, né? Do tipo assim, o que aconteceu aqui? Mesmo para que a pessoa tenha... Eu entrego, às vezes, Robson, no final da sessão, principalmente se é uma pessoa que vai ficar comigo mais sessões, um caderno. Ah, que legal. Um caderno, ou eu escrevo no Flipchart, a gente faz juntos, né? Eu e o cliente, e aí pelo menos a pessoa tira uma foto. Porque o processo, normalmente, ele não termina ali. Sim. Né? Eu faço terapia, não sei se você já passou por processo de terapia ou qualquer outro processo de desenvolvimento. Nunca termina ali naquele momento.
a gente leva aquilo para nossa semana. E às vezes, eu sou assim, não sei você, às vezes a gente tem no meio da semana, de repente, você vê... Você conecta com uma coisa que aconteceu na tua sessão e você tem um outro insight, um outro aprendizado, você fala, putz. Então, eu tiro muitas fotos e filmo durante a sessão, porque isso também é muito importante para o cliente. Porque depois você manda por exemplo, no final, a pessoa precisa dar um nome para o capítulo do dia. Uhum. Então, se você pudesse dar um nome, né, no final da sessão, que nome teria esse capítulo? E às vezes é um momento, às vezes até de muita emoção, assim, sim, sabe? Sim. Aí a pessoa dá um nome pro capítulo dela. E aí o que eu faço normalmente para que aquilo siga ali com a pessoa, né? Por mais tempo. Eu mando depois as fotos, os vídeos com o nome do capítulo. Maravilha. Aí ela vai ter mais argumentos e poder rever, né? A pessoa tem mais elementos para continuar aquele processo que extrapola, né? Vai para além do momento da sessão, né? Acho que não só com cavalos, mas com cavalos as coisas parecem que ficam mais intensas, mais vivas, acontecem mais rápido. E é real, isso a gente sabe, né? Que é muito real. Eu sou apaixonada, né? Maravilhoso. Traz outro exemplo. Um exemplo agora, talvez, não sei se exatamente do meio corporativo, se você quiser trazer, ok, mas se não, de uma sessão que te chamou muita atenção, que não tinha nada a ver necessariamente com a saúde mental. Uma pessoa normal e corrente. Não sei se é o caso, se eu compro uma bicicleta. Eu compro um carro, eu vou de metrô. Sabe o que acontece muito, às vezes? Muito não, mas com alguns clientes já aconteceram e eu achei isso curioso. Às vezes, no contato telefônico, né, porque a pessoa fala, olha, eu gostaria de agendar uma sessão. Às vezes você tem uma pequena conversa com a pessoa para entender por que ela está procurando aquele tipo de serviço, tal. E às vezes a pessoa conta vamos dizer assim, qual que é a temática dela, né, o que está acontecendo, Aí a pessoa chega no dia para fazer a sessão. Não sei se isso acontece com você. Completamente diferente. Aí, quando você vai para a história, assim, o que está mais latente, que capítulo você quer contar, e você vai dando, né? Aí vem um tema, assim, que não tem nada a ver. Ou a pessoa também, acontece dela começar no mesmo dia da sessão, antes de descer para a pista com os cavalos, para a arena. Ela começa falando, a semana retrasada mesmo, aconteceu, a cliente, ela simplesmente falou assim para mim. Ela contou algo que ela queria trabalhar e ela virou e falou assim, mas não tem nada a ver com a minha mãe, eu não quero falar sobre a minha mãe. Não, beleza, eu vou trabalhar o que você quiser. Beleza. Conforme a gente foi caminhando até a pista, gente, não deu coisa assim, entre parar e continuar, não deu coisa, sei lá, de 5 minutos, não deu. A mãe dela veio tão forte na história. Imagino. Ela evitou tanto que ela voltou. Que eu olhei, eu falei assim, mas tudo bem a gente então falar da sua mãe? Aí ela começou a chorar. Ela assim, eu pensei que minha mãe não ia, eu não queria falar disso. Mas veio porque a hora que ela olhou para os cavalos, a hora que a gente colocou os personagens nos cavalos, automaticamente ela falou assim, minha mãe está aqui, minha mãe é aquela ali, eu não tenho como não colocar ela na sessão. Não tem como. E aí veio. Então, assim, os cavalos, como eles trazem a coisa das emoções, das sensações muito forte. A leitura que eles fazem, né, do cliente. O que está muito latente ali vai aparecer. Por mais que antes, cognitivamente, você fale, não, eu vou querer falar sobre isso, o meu tema é esse, o capítulo da minha história é tal. Você pode até falar, mas a hora que a gente vai para os cavalos, acontece, às vezes, o negócio mudar, assim, muito abruptamente, e você, como facilitador, você tem que também ter essa expertise para você falar, ok, ela falou há 5 minutos atrás... Que não queria. Porque ela poderia nem ter falado nada. Né? E aí, eu só me certifiquei, tudo bem, tua mãe vai participar, né? Ela, né? Você vai querer falar sobre isso? Não, beleza, então vamos seguir. Né? Então... Acontece assim, a gente tem de tudo, desde questões familiares, mudança de carreira, traumas, pessoas que têm transtornos mentais. Aparece muito ansiedade e depressão.
Muito, porque acho que é um mal do nosso, do da nossa atualidade. Né? Nesse momento agora está todo mundo entrando ou saindo completamente envolvido com isso. E é muito difícil, assim, até mesmo assim, a gente quando olha para si ou quando olha para mim, é coisas que a gente precisa cuidar, né? Porque a gente está sugado, a gente está vivendo de um jeito que hoje em dia você acha estranho se a pessoa não tiver nada, né? Você é normal, você não tem nada. Você está totalmente são, você está pleno, não. Não estou tomando nenhuma medicação. Então é uma coisa errada. Porque isso, é uma loucura. A gente vive uma pandemia de saúde mental. Sim, total. Né? Passou a Covid e o negócio, assim, a questão de saúde mental foi... Exponencial. Foi muito, né? E aí, contrapartida, que nem você perguntou, a gente também tem um outro trabalho que, assim... Tirando que a gente tem cavalos soltos em liberdade e pessoas, não tem nada a ver, vamos dizer assim, com esse trabalho de psicoterapia, apoio à saúde mental, desenvolvimento pessoal. Aí já vai para uma outra linha, que é o desenvolvimento organizacional. Que é isso, são empresas, o mundo corporativo ou um grupo de pessoas que contratam a gente porque querem desenvolver seus líderes, porque querem desenvolver seus colaboradores. E aí... a pegada é diferente, é totalmente diferente, porque as atividades elas são mais estruturadas, você não vai ficar abrindo espaço para no meio do grupo ficar falando das suas dores pessoais, porque você está ali para entregar algo para a pessoa, para o grupo e para a pessoa que te contratou. Porque se a empresa que te contratou for assim, olha, eu quero trabalhar a criatividade, por exemplo, da minha equipe ou liderança, você não tem muito espaço para você ficar falando das dores individuais de cada um. É todo mundo com o mesmo objetivo, para trabalhar a mesma temática. E aí, o modelo de atuação, a gente já usa mais o do Horses for the Corporate World, que é experiencial com cavalos, mas com uma outra estratégia, né? Com outro passo a passo, que envolvem atividades um pouco mais estruturadas, mais dirigidas, né? Então, não é tão aberto quanto uma sessão, por exemplo, que nem essa que eu estava contando, que é muito mais a pessoa colocando a sua história, né? Para o mundo organizacional, a gente já coloca atividades mais direcionadas, mais estruturadas, para que eles passem por aquilo e a gente vá trabalhando um tema que está fechado. Sim, que a gente foi contratado para trabalhar aquele tema. Né? Então, esse último grupo, que eram dessas gestoras, eram, acho que 14 gestoras. E cada uma tinha o seu modelo de negócio, cada uma tinha a sua empresa. Elas não trabalhavam todas juntas. Então, para a gente também foi um desafio. Porque como você desenvolve gestores que estão juntos, aprendendo juntos, mas cada uma ali tinha o seu negócio próprio, tinha a sua empresa. Tinha Baita desafio, hein? E foi tão lindo, Robson, foi tão lindo, porque no final, cara, eu até brinquei com elas que eu queria ter um drone, sabe, para tirar uma foto de cima, assim, porque elas terminaram a atividade e elas elegeram, tinham 3 cavalos na pista e outros elementos, e dentro do processo dela, elas quiseram eleger cada um daqueles 3 cavalos, um cavalo representava finanças, outro cavalo representava vendas e outro cavalo representava os serviços que elas ofereciam. E a gente foi fazendo as atividades. E no final, a gente pediu para cada uma se posicionar numa distância física mesmo, das finanças, das vendas e dos serviços, numa distância que se achasse confortável. E assim, cada uma ficou num lugar da pista. Porque cada uma estava num momento do processo no seu negócio diferente. E são habilidades também diferentes, né? Totalmente diferentes. E aí eu falei, cara, eu filmei para mandar para elas depois, e a gente depois foi conversando sobre isso, mas tiveram aprendizagens lindas, assim. Mas você vê, o objetivo não tem nada a ver quando a gente fala de saúde mental, desenvolvimento pessoal. É totalmente direcionado, é muito mais estruturado. Né? Mas são processos muito, muito bonitos assim, de ver. E os cavalos, eu falo assim, se a gente aprende a trabalhar bem,
você pouco se esforça. Pouco se esforça assim, não estou falando que, nossa, é super fácil. Não é, porque você precisa estar o tempo todo atento. Tem toda uma estrutura, né, do cavalo, da pessoa, de desenvolvimento. Toda estrutura. Não sei se eu consegui responder um pouquinho do que você falou, mas é um pouco disso, assim. E foi, que, na verdade, quando você entende do negócio, você faz esse planejamento, digamos assim, dessa atividade, a questão passa a ser mais observacional, porque o teu trabalho é muito mais anterior. Porque naquele momento é o trabalho da equipe trabalhar e você vai fazer as observações. Né? Eles têm que trabalhar e os cavalos também, né? Então você fica observando. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais da Abre. Quais são os cursos que vocês estão oferecendo? Como que isso funciona? Como é que as pessoas te acham para fazer uma inscrição na Abre? Tá. A gente tem o Instagram da Abre, que é o Abre_oficial, né? Que é a nossa página lá no Instagram. A gente tem Facebook também. Quem buscar aí na internet, Associação Brasileira de Reabilitação Equestre, vai achar a gente. Nós somos a Abre. E a nossa proposta, a gente nasceu em 2016. Eu brinco que a gente, na verdade, se formalizou, porque tanto eu, o Silas quanto a Chateau, a gente já trabalhava na área da formação. Né? Sempre nos brilhou muito os olhos capacitar pessoas, qualificar profissionais para que eles pudessem atuar de uma forma com mais seriedade, né? Com mais base. E esse sempre foi o nosso sonho individual. Antes mesmo da gente se conhecer, a gente já trabalhava com cursos e formações. E aí a gente se conheceu, foi se juntando. Eu já trabalhava com a Chateau, né, na Hípica Paulista. O Silas eu conheci dentro do regimento de cavalaria, porque ele é policial militar e ele está lá na cavalaria desde sempre. Também conectado com os cavalos e também dando cursos. E aí a gente se juntou e falou assim, cara, no Brasil não tem nada para além da ecoterapia. E mesmo assim, quando a gente fala de ecoterapia, é uma única associação que dá curso. E a gente queria algo que fosse muito além disso. E a gente começou a olhar para os outros países. A gente começou a olhar e falar, o que está acontecendo no mundo em termos de intervenção com o cavalo? O que as pessoas estão fazendo? O que o mundo está fazendo? E aí foi quando a gente se deparou com uma outra terminologia, que era a terminologia de terapias e atividades assistidas com cavalos. E a gente se deparou, olhou para aquilo e falou, cara, essa é a terminologia universal, que todo mundo usa. Por que a gente não usa? Por que no Brasil, quando a gente fala para uma pessoa, sei lá, terapia assistida com cavalos, a pessoa... Como assim? Mal sabe o que é, né? E aí essa terminologia foi atualizada em 2021 para serviços assistidos com cavalos. E dentro dos serviços assistidos com cavalos, a gente tem várias metodologias. Metodologias de terapia, tratamento, né, na saúde, terapia assistida com cavalos. Metodologias de aprendizagem assistida com cavalos e de horsemanship. Mas tudo dentro dessa grande área que são os serviços assistidos com cavalos. A gente falou... Cara, é isso que a gente quer. A gente quer estar alinhado com o que está acontecendo, tanto no mundo científico, porque quando você publica um artigo científico, você é obrigado a utilizar a terminologia correta que está sendo utilizada. E ecoterapia, esse nome, só existe no Brasil. Não existe mais nenhum outro lugar no mundo. É curioso. Só existe no Brasil. Foi criado em 89 aqui e só existe aqui. A gente falou, cara, a gente quer que os nossos profissionais se conectem numa rede muito maior. Eu quero que as pessoas parem de virar para a gente e falar assim, estou fazendo minha monografia pensando numa vertente educacional com a participação do cavalo e eu não acho artigo científico. Aí eu pergunto, como você está procurando esses artigos científicos? Que nomes você está procurando? Como ecoterapia. Falei, bom, mas então você não vai achar nada. Você vai achar, talvez, o que foi publicado aqui no Brasil e olhe lá. Agora, se você procurar como Equine Assisted Learning, que é a aprendizagem assistida com cavalos, aí você vai achar. Aí a pessoa vai lá, pesquisa e fala, meu Deus, eu não sabia que tinha tanto trabalho publicado. Sim, porque a gente precisa falar numa linguagem universal. Sim, que, inclusive, isso é fundamental. Que, inclusive, a gente tem esse respaldo cientificamente falando. Às vezes, a gente não sabe o tanto de trabalho científico que tem na nossa área porque a gente não sabe buscar. A gente não sabe nem como buscar. Né? Ou porque está ainda naquele modelo da intuição, né? É um dom.
eu estou aqui e a mágica acontece. Não, por trás dessa mágica tem muito trabalho. Tem muito trabalho, tem muito estudo, tem pessoas muito dedicadas. Para você ter noção, Robson, hoje o modelo EH, que trabalha tanto com a psicoterapia quanto com a aprendizagem assistida com cavalos, nos Estados Unidos, ele foi implementado em termos de lei para os veteranos de guerra, que voltam tudo com transtornos de estresse pós-traumático. Hoje em dia isso já funciona como lei nos Estados Unidos. Você vê de tanto artigo científico que já tem comprovando que para o tratamento dessas pessoas nessas condições tem uma eficácia muito grande. Né? Então tem trabalhos assim muito importantes. Então a Abre veio desse desejo maravilhoso de falar uma linguagem universal e de propor formações também diferentes, porque, por exemplo, os cursos que tem em ecoterapia todo mundo faz. Então é o mesmo curso de 5 dias, onde participam o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o psicólogo, o médico veterinário, o educador físico, o instrutor de equitação, o zootecnista e todo mundo. E aí sai todo mundo com um certificado se denominando ecoterapeuta. Ecoterapeuta não existe. Viu, pessoal? Sinto informar. Muda o termo. Não existe, porque não é uma graduação. O que importa é a formação de base da pessoa. O que permite a pessoa atuar com aquilo ali... Eu brinco com as pessoas. Aí chega lá uma mãe com uma criança com paralisia cerebral no centro de ecoterapia. Vim aqui trazer meu filho que eu quero propor para ele esse tratamento. Aí vem uma pessoa que se intitula como ecoterapeuta. Pois bem, eu vou atender seu filho. A hora que você pergunta a formação dele, pode ser que ele seja um pedagogo. Sim. Pode ser que ele seja um médico veterinário. E assim, e desde quando... Não estou diminuindo, não, tá? Não, estou entendendo. Desde quando, por exemplo, um pedagogo sabe trabalhar com reabilitação física? Com reabilitação neurofuncional. Galho, né? Cada um mas todo mundo acaba se escondendo atrás do tal do ecoterapeuta que não existe. Né? Tem lá, tá na CBO, na classificação de ocupações, mas é uma ocupação, não é uma profissão. Né? Você se especializa. Eu brinco assim, eu sou uma terapeuta ocupacional que tenho uma especialização em ecoterapia. Que tenho essa expertise, essa especialidade, né? Eu tenho outros cursos da minha área. Então, eu faço um aprimoramento no método Bobat, eu viro uma bobatoterapeuta. Não existe isso. Eu continuo sendo uma TO, uma terapeuta ocupacional, que tem um aprimoramento em tal coisa. Exatamente. Né? Eu não sou uma artiana, né? Falando no modelo do arte. Sou uma terapeuta ocupacional que tem um aprimoramento, uma especialização que for naquele modelo, naquela especialidade, né? Então, a gente queria desconstruir isso. Então, os nossos cursos, Robson, a gente prima por entender quais categorias profissionais podem beber daquela fonte de conhecimento ou não. Então, por exemplo, assim, só para ilustrar, existe um método chamado hipoterapia, que acho que é um método mais antigo com a participação do cavalo, que existe desde a década de 70, se eu não me engano. A hipoterapia nada mais é que a reabilitação neurofuncional, reabilitação e estimulação neurofuncional com a participação do cavalo. Na maior parte dos países, os profissionais que podem atuar nessa área são o fono, físio e TO. Por quê? São profissionais que, na sua graduação, estudam para trabalhar com reabilitação e estimulação neurofuncional. Logo, eles juntam isso com o cavalo e vão atender. Agora, um pedagogo não vai poder fazer, o médico veterinário não vai poder fazer, mas tem outros cursos que ele vai poder fazer. Então, as pessoas ainda não entenderam. Então, tem muita gente que, às vezes, bate de frente com a gente, quer tentar entender e fala assim, mas, escuta, eu posso fazer o curso de ecoterapia, por que eu não posso fazer o curso de hipoterapia? Ué, eu falo assim, se você não é fisioterapeuta, não é terapeuta ocupacional, não é fono, você pode trabalhar com reabilitação neurofuncional? Aí a pessoa fala, não. Logo, então você não pode fazer o curso de hipoterapia. E para esse profissional existe outro curso, né? Que existe necessariamente... outro curso. É a mesma coisa um curso de aprendizagem experiencial com cavalo, semelhante que a gente fez. Como que um fisioterapeuta
vai acompanhar um curso desse? Explica para mim. Se ele não tiver uma experiência prévia com cavalo, vai ser difícil dele. Mas mesmo que ele tenha. Se ele não fez uma coisa de coach, ele como fisioterapeuta... Porque é uma linguagem jamais... Um curso dessa natureza, ele requer tantos outros conhecimentos, né, que de repente é difícil. Não tem. Então, eu falo para as pessoas, cada macaco no seu galho. Você não chega para ir no dentista e é atendido por um advogado e acha que está tudo bem. Sim. Né? Porque às vezes eu extrapolo um pouco assim para a pessoa poder entender. E é muito real. Aí você falando isso agora, me lembrei de uma questão, que é assim, como a gente trabalha com essas questões mais, digamos, uma terapia mais holística, inclui cavalos, mas inclui uma série de situações, às vezes é muito comum, às vezes estar no boteco, estar numa fila de ônibus ou num restaurante, onde você estiver, e a pessoa chega, olha, eu estou com um problema, dá para você resolver? Cara, alguém resolve isso. Um dentista, você chega lá na mesa de um bar ou no metrô... E fala isso para um dentista. E ele fala, abre a boca que eu vou olhar. Claro que não, ele agenda uma consulta, o médico é a mesma coisa, o psicólogo é a mesma coisa. Sim. Então, eu acredito que ainda há necessidade da gente educar a população nesse sentido de, olha, essas coisas são tratadas mais no privado para que a gente possa ter privacidade e aprofundar nessas questões. Não dá para fazer de qualquer jeito, porque aí gera esse tipo de confundimento generalista, né? Eu sou médico veterinário, mas eu vou fazer em quase tudo, inclusive a psiquiatria, a psicologia, a engenharia, eu vou fazer tudo junto. E aí fica uma coisa, você sabe de tudo e não sabe de nada. Exatamente. Porque você não consegue aprofundar e entregar aquele serviço da medida que está sendo exigida. E isso vem desde a formação. Por isso que a gente se preocupa tanto, por isso que a gente formalizou a Abre em 2016, porque a gente entende que a gente pode ofertar cursos diferentes, né? Para categorias, às vezes, profissionais diferentes, normalmente acontece assim, para que a pessoa consiga, de fato, se aprofundar naquele tema. Sim. Né? Sim. E é um tema que tem a ver com a graduação dele, né? Que não vai atentar nem, sei lá, eu brinco com o conselho de classe da pessoa, porque eu tenho o meu conselho de classe, eu sou terapeuta ocupacional. Claro. Se eu acordar amanhã, um belo dia, falar, vou dar aula de matemática no ensino, sei lá, no primário. Se alguém me vê fazendo isso, vai me denunciar. Claro. Meu conselho de classe vai falar, querida, estamos cortando o teu registro aqui, porque você ficou louca. Você é terapeuta ocupacional. Você não fez faculdade para dar aula de matemática. Você entende? Então, assim, isso também vai dando uma seriedade para o nosso trabalho, né, Robson? Vai sim. Porque senão o negócio vai se perder, que nem você falou. Não, então beleza, todo mundo faz tudo, bota o cavalo ali, o outro... E não é assim que a banda toca, né? E é muito interessante isso, às vezes, até quando eu estou fazendo atendimento, lá no início eu até permitia que as pessoas estivessem presentes. Tipo assim, vou fazer um atendimento sistema com cavalo. Eu chamo atendimento que eu não faço só a constelação. Eu entro com a aprendizagem, eu entro com um pacote geral, né? O que estiver acontecendo ali, eu estou vendo. Você vai utilizando da ferramenta que é propícia naquele momento em que o meu cliente está requerendo ou a forma como o cavalo está me comunicando. E aí eu vou meio que surfando, eu vou me moldando como água, né, descendo a montanha. E, às vezes, o que é que eu percebia lá no início, talvez por a minha empolgação, pelo fato de estar fazendo esse trabalho, as pessoas diziam, muitos consteladores, inclusive, posso assistir? Ok, cobra o X para... Não, ok, vai. Só que acontecia o seguinte, a pessoa me via atuando e ela já tinha um conhecimento prévio, principalmente da constelação. Passado pouco tempo, ela estava fazendo o mesmo serviço. Eu falei, gente, peraí, eu estou fazendo um desserviço, porque a pessoa me vê atuando e ela acha que aquilo que eu estou fazendo ali é um flô-flô, é um tirototei, né? Sei lá o que é, porque ela acha que é. E ela intui que isso é. Por exemplo, é a mesma coisa que eu vou lá assistir um atendimento seu. Você está atendendo uma criança que tem qualquer distúrbio ou o que seja, e você está fazendo uma série de coisas. Aí vou achar que você está passeando a cavalo. Aí, mãe, peraí, se a Júlia está passeando a cavalo com essa menina, ela está rindo desse tanto lá em cima, eu também posso fazer isso e vai ser legal. Só que você estudou para isso, você tem toda a metodologia, aquele é um momento talvez de lazer. Para quem está de fora, não está conseguindo perceber o que está acontecendo lá dentro. Não tem noção da profundidade. Não tem. E às vezes é uma coisa pequena que, para quem está de fora, nossa, só isso, mas lá dentro aquilo ali é gigantesca, de uma profundidade incrível. Você está acessando vários níveis, né? Aí eu cortei. Agora eu não falo. A pessoa, eu queria conhecer, então paga e vai ser atendido. Mas eu não... Não. Ok, então não vai.
Sim. Ah, mas a fulana faz, então vai lá com a fulana. Porque essa eu acho que é uma questão muito interessante da gente começar... Você está educando as pessoas. Né? Exatamente. Eu acho que é legal a gente colocar um freio, sabe, nesse tipo de coisa. Você realmente está interessado nisso? Eu posso te indicar, tem vários cursos, várias formas e tal. E eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, Robson, porque na nossa área, nós que trabalhamos com os cavalos, isso é muito mais fácil de acontecer do que num outro contexto que não envolve a natureza, que não envolve os animais. Porque a gente já está num contexto que as pessoas não dão... Não sei se não dão tanta seriedade, mas é diferente, por exemplo, você sentar com uma pessoa no consultório para você conversar com ela, num ambiente formal, digamos assim, que tem 2 cadeiras, tem uma mesa, tal. É diferente de você levar a pessoa para um ambiente que é no meio da natureza, que tem cavalo. Aquilo já é um contexto de atendimento desconstruído nesse sentido. Que tem as suas potencialidades pelo fato de ser assim, mas também traz essa fragilidade para quem olha de fora o que a gente está fazendo e fala, não, acho que é um momento de lazer. Ou não, o que está acontecendo ali, também posso fazer, eu vou comprar 2 cavalos, vou pôr ali no espaço tal, eu vou fazer. Como se aquilo que ela estivesse enxergando de fora, essa percepção, e não é. Isso acontece, por exemplo, também na ecoterapia. A pessoa vê lá, criança em cima do cavalo, o condutor puxando, o terapeuta do lado, quem olha de fora fala assim, passeio a cavalo, não tem eu já ia soltar não tem uma mínima de uma noção do que está acontecendo ali. Verdade. Né? E não é por aí. Não é. Então, a gente tem que ter esse cuidado que você está falando, porque o nosso ambiente já proporciona esse olhar mais descontraído, entendeu? Então, se a gente não tomar cuidado... E sabe outra coisa que, para mim, me chama muita atenção, até mesmo mais como veterinário mesmo, né? É a questão do abuso animal. Porque, às vezes, essa pessoa, ela está tão interessada em fazer o trabalho dela de qualquer jeito, e às vezes ela não hidrata esse cavalo, ela não alimenta ele adequadamente. Que é o que tem acontecido muito nas constelações, que todo mundo acha que pode sair fazendo e não entende de cavalo. Exatamente. Então eu vou lá, uso, como diz, e largo. Mas não tem uma mínima noção do que demanda um cuidado de um cavalo. E até a própria seleção do cavalo, né? De repente, é lógico que todos os cavalos, em teoria, são... Aí você já está... Né? Aí a pessoa não vai ter noção nenhuma de nada. Acha que qualquer cavalo é cavalo. Basta ter um cavalo, entendeu? Não tem noção de que... Bom... E é legal trazer essa questão da formação, porque, assim, é até interessante que as pessoas nos entendam, né? Que a gente está querendo restringir essa área. Muito pelo contrário, nós queremos mais pessoas bem formadas, porque a demanda é gigantesca. Entretanto, se você não atende ao que está sendo requerido, aí é abuso total. É abuso de você com você mesmo, é abuso de você com os animais, é abuso de você com o seu cliente. Aí, de repente, em vez disso crescer de uma forma, digamos assim, que expanda a consciência e que traga benefícios, começa a gerar aqueles casos. Fulano foi em tal lugar, o cavalo mordeu, levou um coice, levou uma queda, a outra tal. Tem uma pessoa que marcou muito a minha vida, eu tive a oportunidade também de fazer, esqueci de falar isso, 2 especializações na Itália, na ANIRI, que é a Associação Nacional de Reabilitação Equestre Italiana. E eu fui fazer 2 cursos lá, um mais na área da hipoterapia, que é essa reabilitação neurofuncional com a participação do cavalo, e uma outra com um viés mais ludodesportivo e tal. E a fundadora da ANIRI, que é a Daniele Titério, que ela é conhecida assim, mundialmente, ela já faleceu há alguns anos, mas é uma pessoa que marcou para sempre a minha vida. Ela sempre foi muito rígida nesse sentido. E ela falava assim, não achem vocês que as intervenções com cavalos, tal, é para todos. Sim. Ela é criada para todos, mas nem todos ficarão ou permanecerão nelas. Não é para todos os profissionais e não é para todos os clientes. E não achem que o cavalo vai resolver a vida de todo mundo. E tenham consciência que com o cavalo você também pode provocar danos na vida das pessoas se você não souber o que você está fazendo. Sim. E às vezes danos irreversíveis, sejam totalmente eles físicos, com ela. Sejam eles emocionais. Você pode causar um dano que você não reverte mais. Eu fui uma vez... Se eu estiver falando mais que a boca, você me fala, não. Robson? Daqui a pouco nós já temos que concluir. Já estamos a 1h10. Nossa!
Uma vez eu fui atender com um colega, não vou citar o nome dele aqui para não comprometê-lo, não por causa dele, né? Mas pela situação em si. E a gente estava num lugar e a gente estava fazendo a gente reuniu um grupo para treinar esse tipo de metodologia, especificamente o EH. Pessoas que já tinham se formado nessa área e tal. E a gente estava lá. E tinha algumas pessoas para a gente atender nesse dia. E aí eu fui fazer dupla com um desses profissionais que eu sou apaixonada por ele, acho ele maravilhoso. E aí veio uma moça, devia ter uns 20 e poucos anos pra gente atender. Uhum. E aí fomos aplicando a metodologia e tal. E aí a gente começou a se olhar no meio da sessão, porque a menina tinha questões muito importantes, muito graves, eu diria. E a gente começou a se olhar tal, e fomos fazendo a sessão. E tinham os outros profissionais que estavam ali também fazendo treinamento assistindo. E aí a gente foi caminhando para o final da sessão e tal, tudo. Por isso que eu digo assim, da seriedade da gente saber o que a gente faz, Robson. Sim. Chegou no final do atendimento, terminamos o atendimento com os cavalos, pedimos para ela esperar um pouquinho do lado de fora. Nós dois conversamos, porque a gente já estava assim, meu Deus do céu. A gente precisa conversar com ela e direcionar para que ela faça uma terapia semanal. A gente não pode liberar essa pessoa aqui desse jeito. Uhum. Porque senão a gente né? trouxe para ela questões. A gente trouxe, não, ela mesma foi trazendo, claro. né? Mas que ela vai precisar de um acompanhamento. Se a gente liberar ela do jeito que ela está, a gente vai estar mais, vamos dizer assim, mais no caminho de causar um dano à vida da pessoa do que realmente ajudá-la. Então, a gente teve que depois fazer uma conversa séria com ela no final e explicar para ela algumas coisas. Depois, a gente até ligou, como que foi? Você está conseguindo fazer acompanhamento e tal? Agora, tinham pessoas ali durante o treinamento que, quando a gente contou, a gente explicou e tal, tudo, mesmo porque elas assistiram a sessão, escutaram a facilitação toda, estava todo mundo junto. Não tinha ideia do que tinha acontecido. Aí eu fico pensando, e profissionais, vamos dizer assim, mais crus, né, que estão no início e tal. Se um profissional desse começa a querer se aventurar muito, atender de repente sem um outro profissional junto, ou qual que é a possibilidade de você causar um dano na vida de uma pessoa, de você não perceber algumas coisas que às vezes são importantes, e às vezes a gente pega uma pessoa já retraumatizada, né? Porque ela já passou por um processo desse, ela foi traumatizada e ela tem uma série de resistência, e até você desmanchar aquele procedimento, aquele engano, sei lá o quê, e poder começar um outro trabalho, às vezes meio que mascara, né? Querida, nós agora teremos que chegar ao nosso final. Então, eu queria que você, por favor, reforçasse as suas redes sociais, né, da Abre, para as pessoas poderem te encontrar, você e a equipe, o Silas e a Chateau, e também deixasse aqui um recado, um desejo, uma forma, um pensamento, algo que pudesse motivar essas pessoas para virem junto conosco para os cavalos. É agora. Foca nessa câmera. Aí, manda ver. Pessoal, então, sigam a gente nas redes sociais. É abre_oficial. A nossa loginho lá é um cavalinho branco com fundo meio amarelo, dourado. Vocês vão achar a gente facinho. É a cabeça de um cavalo. E acho que a mensagem que eu poderia deixar aqui tem muito a ver com o nosso propósito da Abre, né? Que é formar profissionais e ofertar serviços para que a gente continue transformando a vida das pessoas em parceria com os cavalos. Esse acho que é o nosso maior propósito. Então, se você que está assistindo a gente é um profissional que também sente esse chamado, né, quer atuar nessa área, procura a Abre, a gente tem mentorias, a gente tem diversos cursos que podem te qualificar, que podem te instrumentalizar para que você consiga trabalhar e atender com mais segurança, né? Tanto para você, quanto para os cavalos, quanto para os clientes. Então, acho que se eu pudesse deixar, esse seria o meu recadinho. Uau, que maravilha, maravilhoso. Júlia, muitíssimo obrigado, querida. Foi uma delícia, Robson, ter você aqui conosco. Que vocês aproveitem para seguir a Abre. Vai lá no Instagram agora, já cola e já dá um segue lá.
E aqui, se você ainda não está seguindo o nosso canal, o nosso podcast, eu indico que você faça isso agora. Espalhe para os amigos, para os inimigos. E eu te encontro no próximo episódio. Vem comigo! Isso aí.